Olá pessoal, eu sou Elson Sabadini e venho comentar a categoria Jovens Cavaleiros. Nessa categoria temos muitos concorrentes com excelente desempenho. Alguns detalhes fizeram a classificação dos 3 primeiros conjuntos. Terceiro lugar, Luiz e Mancha foram muito bem. Tiveram algumas dificuldades no ritmo e nos desenhos. O que você precisa fazer é manter a qualidade do cavalo, seja no passo, no trote, no galope, e manter uma impulsão constante para que isso venha a melhorar o seu desempenho. E os desenhos que a gente fala é dar uma caprichada quando você chega na abordagem de cada obstáculo, para o cavalo vir um pouquinho mais redondo, com retidão e transpor cada obstáculo. O segundo lugar, Lian com Kiwi, obtiveram boa regularidade e precisa caprichar um pouco mais em alguns obstáculos. O que é caprichar um pouco mais? É chegar nesses obstáculos, mostrar para o juiz que está observando bem o que vai fazer, mostrando a qualidade do cavalo, que ele sabe chegar num obstáculo e transpor esse obstáculo, e em tudo isso ter as transições com um pouquinho mais de qualidade e precisão, né? O primeiro lugar, Júlia e Ana Lua fizeram uma excelente prova, com pouquíssimos erros, onde lhe deram melhor performance e o resultado mais objetivo. Essa prova, o que ela exige, como mostrou a Júlia e a Ana Lua? Uma qualidade boa, você, dentro dos obstáculos, saber o que está fazendo e mostrar para os juízes a sua performance. Então foi muito boa a prova da Júlia com a Ana Lua e acho que o caminho correto está aí com vocês. Vocês todos estão de parabéns pela boa prova que fizeram e nos mostraram. Agradaram bastante os juízes. Parabéns a todos e que continue assim. Nesta categoria, diferenças pequenas definiram terceiro do primeiro lugar. O terceiro lugar, Júlia e Cleópatra, tiveram algumas dificuldades nas transições e geraram algumas notas mais baixas. A Júlia e a Cleópatra precisa manter mais um contato, trazendo a impulsão deste animal para sua frente, para que chegue no obstáculo e não tenha reações, aonde os juízes podem descontar nota. O cavalo ficar mais quieto, mais suave na mão, para que haja tanto a transição antes e depois do obstáculo e durante, é óbvio, né? Então faltou um pouco deste contato ser mais justo. Segundo lugar, Paulo e AP, às vezes perde o contato nos obstáculos, mas tiveram um bom ritmo e boas transições. O que aconteceu com este conjunto foi que às vezes para no obstáculo e o cavalo se dispersa e sai da embocadura. Ele sobe a cabeça e fica olhando meio para o mundo, meio disperso. Isso gera algumas notas mais baixas, fazendo que o cavalo, na próxima transição, ele saia um pouco do ritmo que ele vem fazendo, né? Que não foi grave, não é nada grave, é sim para melhorar cada dia a mais, né? O primeiro lugar, o Sérgio e o Secreto, em um ou outro obstáculo, perdeu o contato também, porém fez uma prova muito objetiva. Ele mostrou para os juízes as direções que ele ia, ele mostrou um percurso curto, mostrando a objetividade do trabalho, que é um trabalho, vamos chamar um trabalho no campo. Então ele foi muito objetivo. Também seu cavalo às vezes dá aquela dispersada. Então é manter o cavalo fechadinho, redondo ali nos obstáculos, para que eles concentre e saia para uma boa transição novamente.
Olá, caros concorrentes. Aqui fala a juíza Cláudia Lechonski para comentar a categoria aberta amadores, muito disputada, mais de 50 conjuntos, todos com muito entusiasmo, literalmente de todos os cantos do país, do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Muito bacana, parabéns. Nossos 3 primeiros lugares. Marilu, em terceiro, mostrou uma prova bem correta. Ela tem, obviamente, dá para ver uma equitação já bem evoluída, né? Então ela ganhou nota na correção da execução dos exercícios, na obediência de seu cavalo. E com certeza ela pode já fazer a próxima prova dela a galope. E assim vai dar mais trabalho para os 2 cavaleiros que ficaram em primeiro e segundo lugar, que já assim no julgamento realmente chamaram a nossa atenção, porque os 2 fizeram com muita tranquilidade, muita segurança. Interessante, cada um em seu estilo bem diferente, né? O Roberto mais dentro daquela montada tradicional da equitação de trabalho, o Alexandre mais no viés western. Mas eu me lembro, quando eu julguei os 2, eu já sabia que seria uma disputa apertada entre os 2. Então o Roberto, assim, montando muito corretamente, um cavalo muito bonito, mostrando muita elevação, impulsão, né? Mas eu acho que dessa vez o que determinou a classificação foi o entusiasmo do Alexandre com o cavalo dele. O Alexandre mostrou assim, fez tudo muito bonito, muito despreocupado. Ele acreditou no cavalo, o cavalo acreditou nele. E assim, foi uma prova muito alegre, muito feliz. Eu acho que isso justifica a classificação, embora os 2 cavaleiros, esses 3 primeiros lugares, estão muito próximos um do outro realmente. Olá pessoal, sou Elson Sabadini e venho comentar a categoria Mirim. Esta categoria nós temos 2 conjuntos com excelente performance, conjuntos para o futuro ser brilhante, conjunto que agrada os juízes, é isso que nós precisamos ver para o futuro, né? O segundo concorrente tem muita habilidade, tem potencial, porém o cavalo às vezes dispersa, sai da mão, que a gente fala, acima da embocadura, e fica um pouco disperso. Com isso as transições começam a ficar mais difícil. Então precisa-se arredondar na frente, trazer na impulsão do cavalo de trás para frente e chegar nos obstáculos e a abordagem ser com transições suaves e mais concentrada, e também a transposição, e para que ele saia a partir da segunda parte, na terceira parte do obstáculo, ela não tenha reações, né? O primeiro lugar é um conjunto de excelente performance, uma concentração perfeita, tá ali um cavalo bem colocado na mão, houve alguns errinhos ali que isso é normal, porém objetivo, concentrado, uma boa cadência, o ritmo show de bola, tem um futuro brilhante, uma habilidade, gosta do que fazem o conjunto, muito bonito de se assistir, um conjunto que tem muita qualidade, então com isso acrescenta muito o esporte para nós. São 2 jovens cavaleiros, os mirinhas ainda, que têm potencial, habilidade, têm os cavalos bons, sabem o que estão fazendo, e é isso que diferencia uma prova da outra. Um errinho de um errinho de outro, e alguém vai ganhar. Os 2 estão de parabéns mesmo pela prova que fizeram. Uma qualidade muito boa, muito gostoso de se julgar e assistir. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para fazer um breve comentário da categoria Amador. Nesta categoria, os 3 primeiros colocados ficaram muito próximos uns dos outros em termos de percentual de aproveitamento.
uma categoria muito disputada, onde o terceiro e segundo colocado ficaram empatados e o desempate se deu pelo obstáculo de número 1. Para se ter uma ideia do quanto essa classificação foi apertada, o terceiro e o segundo colocado ficaram a menos de 0,5 pontos percentuais do primeiro colocado. Um nível muito alto de equitação, tanto dos cavaleiros e amazonas quanto dos cavalos. Todos os conjuntos bastante focados, muito conscientes do percurso de prova para uma melhor execução dos obstáculos, utilizando efetivamente as ajudas de perna, assento e mãos para um melhor desempenho. Em terceiro lugar, ficou a Sabrina Stella com Feitiço da Prata, tendo feito uma boa prova, devendo atentar para a transição de entrada mais fluida, uma transição mais limpa, e ajustar o alto na porteira, um alto mais alinhado e reto, um alto quadrado. O segundo lugar ficou com a Sofia Batista com Carioca de Maripá. Um belo conjunto, que precisa ajustar um pouco a distância para o salto, evitando sair muito embaixo do obstáculo ou muito longe. Deve também dar uma atenção à transição de entrada no sino, uma transição mais fluida e mais limpa. E o primeiro lugar foi para a Sabrina Stella com o Hidalgo da Prata. O conjunto realizou uma prova bem uniforme do início ao fim, podendo caprichar um pouco mais na aproximação do salto, achando a distância correta para a execução do obstáculo. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos os concorrentes. Forte abraço e até a próxima. Essa categoria foi uma das categorias mais acirradas, com excelentes provas e desempenho de seus conjuntos. Todos muito qualificados para isso. Alguns tiveram algumas dificuldades, onde vai diferenciando as notas, mas vê-se que é o acaso. Acontece com todo mundo, é dia de prova, o nervosismo, tem os cavalos também, que naquele dia pode ser que não esteja bom e assim vai, né? Então, a qualidade está muito boa. O terceiro lugar tiveram algumas dificuldades na descontração e transição em um ou outro obstáculo. Com isso, as notas caíram um pouquinho. Fácil de se arrumar, modo de dizer, fácil de se arrumar, mas com mais concentração, mais qualidade nesses obstáculos aí e com uma performance mais tranquila, vamos chamar, vai conseguir subir as notas com certeza. Segundo lugar, Gustavo e Huck fizeram uma excelente prova. O Gustavo só precisa melhorar um pouco o desenho dos obstáculos. Aconteceu em outros casos também, que a pessoa descuida um pouco da chegada e da saída do obstáculo. Procurar manter seus cavalos concentrados, desenhar o percurso melhor. Fazer como se fosse uma prova de ensino, que vocês sabem fazer, dentro da maniabilidade. Este é um dos itens que vai ajudar você a crescer muito, Gustavo. O primeiro lugar, a Rosvita e o Venturoso, formaram um excelente conjunto, muito bom de ser julgado. Comentários poucos, porque a prova foi com uma qualidade impressionante. E os desenhos foram bem caprichados, melhoraram um pouco mais a transição. O que é melhorar um pouco mais a transição? É mostrar para nós, juízes, chegar com mais suavidade na transição. Sim, com potência, com força, mas com suavidade. Não com trancos, que isso acontece. Os cavalos vêm ativo, não sei o que mais, de repente dá um tranquinho que a gente chama, que é aquele cortezinho, e os juízes estão ali para ver isso aí. Mas a prova foi excelente. Você está de parabéns, Rosvita. Você deu um show nas pistas. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para fazer um breve comentário da categoria Cavalos Novos B. Nesta categoria também tivemos uma boa disputa pelo pódio, com os 3 primeiros colocados montando animais de raças distintas, com características específicas e grande potencial.
Em terceiro lugar, ficou a Ana Vitória, montando o Case Blue Small, um animal da raça quarto de milha. Uma boa prova marcada por um bom ritmo do início ao fim e muita descontração. Um animal muito focado nos obstáculos e na sua amazona. Como toda prova, alguns detalhes de ajuste acabam acontecendo, e o conjunto precisa dar mais ênfase aos altos mais quadrados e retos. Assim como na questão da imobilidade no sino, mesmo que seja quase imperceptível, é preciso tomar muito cuidado. Precisa também trabalhar as transições de entrada, galope e passo, para que estas sejam mais fluídas, mais limpas, e assim melhorando a execução do obstáculo em questão. Já o segundo lugar foi para o Sérgio Faria e Zair do Maripá, um manga-larga marchador com muito potencial. Me agrada muito a facilidade, entre aspas, e a desenvoltura que o conjunto realiza a abordagem da porteira, demonstrando uma grande facilidade para transições de galope e passo e movimentos laterais. Um animal muito expressivo, ligado na prova, precisa de um pouco mais de atenção na fluência do salto e um pequeno ajuste ali na transição de entrada do sino. O primeiro lugar é do Fábio Lombardo, que montou o Hidalgo da Prata, animal da raça puro sangue lusitano. Uma prova muito limpa, do início ao fim, com um bom ritmo, boas transições, boas abordagens, boas execuções, um conjunto muito focado e atento aos detalhes. Gostaria aqui de parabenizar a todos os concorrentes, um forte abraço e até a próxima! Prezados concorrentes, cavaleiros e amazonas, muito obrigado pela participação de todos vocês nesta segunda etapa do Campeonato de Equitação de Trabalho. Gostaria de fazer algumas considerações. Os 3 concorrentes, 3 conjuntos campeões da categoria preliminar amador. As 3 apresentações foram muito consistentes, tanto os cavalos quanto os cavaleiros fizeram uma apresentação muito séria, né, muito com uma fluidez muito característica, né? Isso de antemão já parabenizo aos 3 concorrentes. Pela própria pontuação nós podemos perceber a proximidade, né, entre os conjuntos, né, em especial o primeiro e o segundo lugar. O Aramis da Prata fez uma apresentação muito interessante, um cavalo muito concentrado, muito maduro, muito sério. Me agradou bastante a sua apresentação. Houve algumas penalidades, em especial nos altos, né? No alto do sino, né? E no alto da jarra, onde o cavalo teve algumas reações ali, em embocadura, um pouquinho de imobilidade, mas nada que desabone o conjunto de maneira nenhuma. Arum e Farrapo também fizeram apresentações muito consistentes. O Farrapo teve uma ligeira vantagem na minha avaliação, especialmente nas transições, né? Nas transições para abordar os obstáculos de uma maneira muito suave e mais equilibrada, que no frigir dos ovos, né? no fechar da conta, ele apresentou então essa ligeira vantagem com relação ao Arum. 2 apresentações muito consistentes com a Sofia, né? Cavalos muito bem equitados e muito bem apresentados, e parabéns a todos os conjuntos e em especial aos campeões, e aguardo vê-los na próxima etapa. Um abraço para todos. Prezados cavaleiros e amazonas, gostaria de agradecer a participação de todos os conjuntos nesta segunda etapa do Campeonato de Equitação de Trabalho. Gostaria de fazer algumas considerações com relação aos três conjuntos campeões da categoria preliminar. Pela pontuação fica muito claro o quanto é uma categoria acirrada, muito disputada. Isso mostra a qualidade dos conjuntos e a qualidade dos cavalos e cavaleiros na apresentação. O Fábio Lombardo, junto com o Arum de Maripá, fez uma apresentação muito consistente, onde uma das grandes qualidades da sua apresentação foi os altos,
né? As transições e as paradas no sino e na jarra, principalmente com altos muito marcados, os pés muito bem colocados, uma cabeça muito bem encaixada e também as transições de saída dos obstáculos muito equilibrada. Foi uma apresentação com uma fluidez muito grande, muito interessante, muito agradável aos olhos. Da mesma forma, o Márcio Almeida, junto com o Ícaro, também fez uma apresentação muito consistente. O exercício da porteira foi muito bem executado, né? Um alto muito bem feito, também uma transição para o outro lado da porteira muito equilibrado, muito agradável também aos olhos. A Luísio Marins, junto com o DC Equistro Hip Hop, também fez uma apresentação muito consistente. As transições muito bem feitas, em alguns momentos um pouquinho ríspida, mas nada que desabone o conjunto e nada que desabone toda a competição. Gostaria de agradecer a todos os concorrentes que participaram conosco. Aguardo vocês na próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria intermediária. Mais uma categoria muito disputada, onde tivemos 2 conjuntos empatados em terceiro lugar, sendo que o desempate se deu através do obstáculo de número 5. Para se ter uma ideia do quanto acirrada foi a disputa, os 3 primeiros colocados tiveram uma diferença de menos de 1,5 pontos percentuais entre eles. O terceiro lugar foi para Roberto Hall e Artemis da Sasa, um cavalo da raça puro sangue lusitano, muito experiente na equitação de trabalho. Uma boa prova realizada pelo conjunto, com facilidade nos movimentos, uma boa execução do obstáculo de número 5, com círculos e voltas bem desenhados e próximos aos tambores. Alguns detalhes foram observados para um melhor desempenho, como mais cadência no recuo, um movimento mais fluido. No redil, pode preparar melhor a mudança de galope para a segunda volta. O segundo lugar ficou com Jean Carlos de Oliveira, que montou o Zic SA, um puro sangue lusitano. Uma prova com bom ritmo e fluência entre os obstáculos, transições bem limpas, uma boa execução do obstáculo de número 4, o sino. Precisa de pequenos ajustes, detalhes bem sutis, como caracterizar mais o alto de saída na porteira, bem como a sua qualidade, mais quadrado e reto. Já o primeiro lugar foi para o Fábio Lombardo com Farrapo de Maripá, um animal da raça manga larga machador. Este conjunto, que vem crescendo dentro da equitação de trabalho, realizou mais uma excelente prova, se destacando muito pela atenção aos detalhes, conexão entre os dois, cavalo e cavaleiro, boas abordagens, a concentração e o preparo para o próximo obstáculo, sendo muito preciso nos movimentos e execução. Parabéns a todos os competidores, forte abraço e até a próxima! Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria principal amador. Nesta categoria tivemos apenas um conjunto inscrito. O primeiro lugar ficou assim com a Roberta Trigo Monteiro, com o Sobreiro da Cachoeirinha. Um conjunto com muito potencial, muito focado e concentrado. Eu diria que são apenas alguns ajustes para serem feitos, como o ritmo no segundo tambor e caracterizar mais os altos. Parabéns pela prova e muito obrigado pela apresentação. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria principal. Esta é a categoria de nível mais alto dentro da equitação de trabalho. Uma categoria sempre muito disputada e acirrada. Nesta etapa, por exemplo, a diferença de pontos percentuais foi de 0,10 do terceiro colocado para o segundo. E ainda tivemos um empate entre os 2 primeiros colocados, sendo que a classificação se deu através do desempate pelo obstáculo de número 1. Dito isso, já dá para se ter uma ideia de quanto é apertado até mesmo para se comentar os 3 primeiros colocados.
Mais do que nunca, são os pequenos detalhes que fizeram a diferença. Em terceiro lugar ficou Luiz Carlos de Oliveira com o Cisne S.A., um cavalo da raça puro sangue lusitano bastante experiente, assim como seu cavaleiro. Um bom ritmo de prova, muito objetivo. Eu diria que poderia dar mais atenção à qualidade dos autos na porteira, mais quadrados e retos. Já o segundo lugar foi para o Márcio Aparecido de Almeida, que montou o Venturoso das Mangueiras, um puro sangue lusitano extremamente habilidoso. O conjunto realizou uma prova que dá gosto de ver. Movimentos precisos, um entendimento perfeito das ajudas por parte de ambos. Uma bela execução do obstáculo de número 4, o sino, devendo ficar bem atento para não gerar imobilidade. E o primeiro lugar, o campeão desta categoria tão disputada, ficou com Luiz Carlos Oliveira montando o Xerox VO, mais um cavalo experiente da raça puro sangue lusitano. Uma prova muito objetiva, limpa, com movimentos precisos, correta utilização das ajudas, talvez um pequeno ajuste no desenho do primeiro tambor. Bom, como eu já citei anteriormente, uma prova muito acirrada e certamente qualquer um dos conjuntos poderia ficar com o primeiro lugar, tendo em vista a pontuação. Não podemos esquecer que esta é dada através da soma de notas de 2 juízes e que neste nível, o pequeno detalhe, por menor que seja, vai fazer a diferença. Espero que todos os conjuntos desta categoria continuem nos proporcionando disputas como esta. Parabéns a todos, forte abraço e até a próxima!